Olá, boa noite, irmãos sinaíticos. Eu perguntei num vídeo passado, né, a respeito do gentílico sinaítico, se adequava a nós. E aí quem pergunta recebe respostas. Bom, sinaítico, sinaíticos pode ser um pergaminho com a Bíblia escrita pelo mesmo tipo de escribas de Alexandria na época de Cristo. E é um pergaminho que contém uma Bíblia. E ele tem esse nome de Sinaiticus, com Y no meio. Ou então, Sinaítico, referente ao Sinai, o que tem origem no Sinai. Então me parece até adequado o gentílico que eu mesmo tinha imaginado. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre as mulheres, né? Nós estamos em agosto de 2024, dia 3. E não deu nem para arrancar ali, né? Fiz algumas mulheres e pouquíssima coisa de cada mulher. Então nós tínhamos chegado até o domínio grego. Os gregos dominaram toda a área hoje do Oriente Médio, né? O Egito, enfim, toda essa área eles dominavam. E houve então alguns problemas lá com quem mandava na região de Israel, né? Samaria, Judá, Judéia, Jerusalém, descendo, né? Deserto de Negev. Então, vamos, a partir daí, vamos encontrar esses gregos aí, né? O templo foi reconstruído, lá na época de Dário, né? E aí o Dário foi lá, tentou conquistar a Grécia, não conseguiu, naquela batalha do Passo das Termópilas, onde ele enfrenta os 300, né? Os 300 de Esparta. E aí, nos próximos 300 anos, o território vai trocando de mão. Ora são os sírios, ora são os gregos botam o sírio para fora, os gregos para fora, eles vão lá, tomam de volta, e aí, nessas mudanças, Israel sempre vai junto, né? Eles tomam a Síria, como a Síria manda em Israel, Israel passa a ser província do novo dominador. Então, aí chega a época dos gregos, eles começam a impor a sua cultura helenística, né? Trazem seus deuses, trazem todo o panteão grego, né? O Partenon. A sede política do que comandava Israel era na Síria. Então surgiu nesta época aqueles judeus que se transformaram em helenistas. Não, tudo bem, vamos aceitar a cultura e deixa o judaísmo lá de lado. Teve um outro grupo que era mais moderado, disse, não, nem tanto helenista, nem tanto judaísmo. Vamos conciliar os dois aqui, vamos caminhar. E tinha o pessoal que, ou nós somos judeus, ou nós somos pelo nosso Dus, pela nossa Torá, pela Midrash. Midrash é um livro que explica a Torá. Tudo que fica confuso de entender na Torá vai sendo escrito as discussões no Midrash.
Então os pietistas se retiram da sociedade e vão morar em lugares ermos, aonde inóspitos ou de pouca valor econômico de cultura e criação, e os gregos nem vão lá e eles ficam protegidos pelo isolamento. Seguindo esse quadro, né, até que os gregos um dia botam para quebrar mesmo. Né? Eles pegam um lote de suínos e levam para o templo e vamos sacrificar suínos em honra aos nossos deuses gregos. Aí um Cohen diz que não. No templo, não. No templo vocês não vão fazer sacrifício de suíno, de porco, um animal impuro, proibido na dieta judaica, e os caras querendo matar porco no templo. Aí começa uma revolta dentro da família dos Macabeus, e essa luta vai se espalhando pouco a pouco e vai tomando conta de todo Israel. Os gregos já estavam em dificuldade de manter o território, porque eles tinham que manter a Grécia, que estava sob constante ataque romano. Então, essa fraqueza momentânea dos gregos ajuda que Israel consiga retomar o seu território e a sua história. Matatias, o nome desse macabeu que inicia essa revolta. Depois de 25 anos de luta, quer dizer, então não é uma coisa de ontem para hoje, né? Não começou ontem e termina amanhã. Vai ter que começar segunda-feira com... Não, 25 anos. Eles lutaram para tirar os gregos e os sírios e o que vinha junto com os gregos. Né? Após 25 anos, então, eles restauram o reino de Judá, o reino de Israel, só que os macabeus fazem uma coisa que está contra as leis que Deus havia dado e os dizeres, os canones de Deus, deu a Davi, né? Deus disse que sempre haveria um rei da linhagem de Davi no trono de Jerusalém. E os macabeus, não sabemos nem se existe. E não se importaram e criaram a linhagem e dinastias dos Asmoneus. Essa dinastia começa bem, tudo é festa, tudo é maravilhoso, mas aos poucos eles foram se tiranizando, assim, a exemplo dos que dominavam eles. Né? Eles começaram a copiar a maneira com que eles eram dominados e eles começaram a empregar aquilo de novo no povo. Essa dinastia mais tirânica faz com que surjam novos grupos de pessoas, não mais só helenistas moderados e pietistas, começam a aparecer os fariseus, os sacerdotes, que são os ortodoxos, tudo tem que ser conforme está escrito, não pode mudar nem um tio dos livros, e aí os essênios, a partir dos pietistas, ainda enclausurado lá nas montanhas, longe das cidades. E lá, mais perto do ano zero, com o nascimento de Cristo, surgem os zelotes. E os zelotes querem resolver tudo pela espada. Nós temos um apóstolo que era zelote, o Judas. Ele era zelote. Então ele tinha uma visão mais bélica daquela função de Jesus. Ele não conseguia entender que Jesus não veio aqui para resolver, para criar um reino no céu
E o Judas queria resolver aqui. Nós estamos sendo dominados e Jesus vai resolver tudo aqui. Era uma coisa que ele não percebia muito bem, ele não tinha essa percepção. No ano de 150 antes de Cristo até o ano 100, subiu ao trono a rainha Salomé Alexandra. E essa rainha trouxe muito crescimento para Israel. E eles são independentes, né? Eles voltam a ter o seu Kinneret, que é o Conselho dos Anciões, que é onde Jesus vai ser apresentado no Sinédrio, né? Então isso já foi restaurado pela rainha Salomé Alexandra. Bom, lá pelo ano 100, os filhos da rainha Alexandra, dois filhos, começam a brigar entre si e cada um deles manda um emissário para Roma, o outro manda outro emissário para Roma, tititi nos ouvidos do imperador romano. O imperador romano ficou muito satisfeito, ajudarei a você, só que eu não avisei para esses que eu vou ajudar esses, e não avisei esses que eu vou ajudar esse. E aí, quando Roma desembarca, ela bate nos dois e toma Jerusalém de volta. De volta não, toma Jerusalém. E Israel e tudo que os macabeus, tudo que foi feito nesse período, passa a ser romano. E aí começa uma nova dominação dentro de Israel, dessa vez então por Roma. E Roma então depõe os asmoneus, botam quem eles querem para governar. Um deles vai ser mais tarde o Pilatos, né? E quem é que vai fazer o que Roma quer? O próprio, né? O próprio Herodes, que vai ser denominado Herodes o Grande. E ele é um fantoche romano fazendo as coisas para si, né? Lembra-se que nesse meio tempo aí, lá em 45 a.C., teve todo aquele romance da Cleópatra com Marco Antônio, ciúmes do Júlio César, isso aí tá correndo paralelo, né? Ou esses fatos de Israel correm em paralelo com a história romana. Aí, uma das grandes coisas que os macabeus fizeram nessa época foi quando eles tomaram e mandaram os gregos para fora de Israel. Eles entraram no templo de Jerusalém, estava todo imundo, sujo, com fezes de porco, limparam todo o templo e foram fazer a reconsagração do templo de Jerusalém. Nessa época, o Herodes, depois da morte da rainha, lá pelo ano 100 antes de Cristo, né? 170, 80, ele recomeça uma grande construção, grandes construções, e é ele que faz aquela esplanada, aquela parte lisa que tem, onde hoje tem a mesquita da Cúpula Dourada. Ali tinha o Templo de Jerusalém, e toda aquela esplanada cercada daquele muro é o Herodes que faz. Mas vamos voltar lá no início quando os macabeus expulsam os gregos, né? Eles têm que rededicar o templo a Deus, a Dus, a Hashem. E hoje essa data, ela é ainda, até hoje ela é comemorada. Mas aí entra a visão do
judaísmo, eles não comemoram as vitórias dos asmoneus no Hanukkah. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, escreve Chanukah, com S, com CH, mas a pronúncia é Hanukkah. É um feriado religioso, mas não é a comemoração da vitória. Claro que ela está embarcada na comemoração, mas eles comemoram porque quando eles estão preparando o templo para fazer a rededicação do templo, eles refundiram a menorá, porque a menorá foi roubada pelos gregos, né? Os gregos derreteram a menorá, cortaram, levaram embora o ouro da menorá, porque ela é uma peça de ouro, né? E os gregos levaram embora. Então eles refundiram a menorá, porque ela está lá escrita, totalmente descrita como deve ser feita a menorá no livro de Êxodo, que Moisés escreveu. Lá está todo nosso. Para quem assistiu às aulas da época em Êxodos, nós passamos meio batido nisso aí, né? Porque era uma descrição técnica de como fazer uma menorá. Uma menorá de 7 braços. Então, eles não têm uma menorá, então eles não fazem uma menorá de 7 braços, eles fazem uma menorá de 8 braços. Aonde acende a primeira vela e a partir da primeira vela tu vai acendendo as outras velas durante 8 dias em comemoração ao a reconsagração do templo. Só que não tinha óleo suficiente para os 8 dias. Tinha óleo para um dia. Então eles resolveram, mesmo assim, a gente acende, quando apagar, a gente espera a produção de óleo, do azeite, né? De oliva, aquele azeite, esse azeite ele é especial, porque ele é simplesmente o azeite produzido, eles vão empilhando os sacos de azeitonas, né? E aquele óleo que verte simplesmente com o peso das próprias azeitonas, aquele é o óleo extra virgem, o qual vai ser usado nas lamparinas do templo e para todo o serviço do templo. Então, eles reconsagram e só tem azeite para um dia. E milagrosamente, a menorá permaneceu acesa até a chegada do novo óleo consagrado para a menorá poder iluminar o templo. Então, para eles é a festa das luzes, eles comemoram esse fato, que é a reconsagração com um óleo que deveria durar para um dia e durou por todos os 7 dias. Então, a menorá que eles acendem, que é acendida, em geral, é a de 8 braços. A de 7 braços, eu vou fazer um comentário muito particular aqui. Eu olhava no Sinai, olhava para o nosso altar e lá estava a menorá de 7 braços. E de vez em quando tinha umas velas. Aí daqui a pouco as velas sumiam, vinha outro jogo de vela. Até que um dia o Micael fez um comentário, disse, eu não vou mais botar vela no altar porque elas derretem e entortam. Derrete e entorta não. O calor faz com que elas fiquem toda tortas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O calor, né? A menorá de 7 braços. Aí eu lembrei, né? A menorá de 7 braços, ela foi dada ao povo judeu para ser acesa no templo de Jerusalém.
Então, na minha concepção, uma menorá de 7 braços não deve ser acesa nas nossas casas, nos nossos ambientes que a gente frequenta. Se ela foi feita para o Templo de Jerusalém, vamos respeitar. É para o Templo de Jerusalém. Essa é uma ideia minha, na menorá de 7 braços. Então, pode sofrer chuvas e trovoadas esse comentário. Mas essa é a história dos Macabeus, e mais uma vez a ótica judaica, né, que comemoram até os dias de hoje, o Hanukkah, a festa das luzes. O óleo que deveria durar por um dia, durou por 8 dias, e houve então a chegada do novo azeite extra virgem, para que o templo de Jerusalém tivesse a sua menorá acesa. Uma boa noite a todos.